Livro de Marcos, capítulo 11, verso de 1 a 11, Nova Almeida atualizada, que diz assim as Santas Escrituras: Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que estão fazendo? Soltando o jumentinho. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, levando o jumentinho a Jesus. Puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos entenderam estenderam as suas capas no caminho, e outros pararam ramos que tinham cortado nos campos. Também os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Curva a sua cabeça. Deus e Pai, em tua presença, Senhor, aqui, para te agradecer pela leitura das Santas Escrituras, que nós entendamos o que tu tem para nós nesta noite. Fale ao nosso coração, Senhor. Ilumina nossas mentes, nossos corações, para compreendermos e entendermos a tua palavra. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou destacar os versos de número 3, o verso de número 9, 3 versículos que eu quero que fique firmado na sua mente, no seu coração. O que essa mensagem significa para nós. O verso primeiro citado, o de número 3, o Senhor precisa dele. Meus irmãos, um exemplo de quem, amado, tem todo o poder. Ele tem poder sobre coisas grandes, sobre coisas pequenas, né? Na verdade, ele mandou os seus discípulos ir lá naquele local, né? Buscarem um jumentinho demais. Ele lá dizia assim, de primeira cria, né? Que ia precisar dele. Recomendou aos discípulos que se alguém perguntasse: por que vocês estão soltando o jumentinho? Eles, os discípulos, disseram: porque o Senhor precisa dele. E ele, está certo, foram embora. Veja o que é poder, né? No verso de número 7, Jesus montou no jumentinho. Aquele jumentinho, amados, era o seu carro, a sua limousine, que ele ia, né, entrar em Jerusalém, saudado pelo povo.
para ele, amados, de forma magistral, entrar em Jerusalém, amados, como sendo o libertador do homem do pecado, meus amados, que veio ali também fazer algo muito importante. Jesus veio encerrar a antiga aliança e com ele iniciar a nova aliança. Vamos ver isso um pouco mais na frente. E o verso de número 9, que diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Olha, meus irmãos, o evento aqui, né, se tratava, amado, da entrada de um rei em Jerusalém, certo? E todo o povo que o acompanhava, que o seguia, proclamavam, amados, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, era chegado, amado, a hora dele se estabelecer, a hora de Jesus dizer: eu sou o rei. Ele veio para realizar essa façanha aqui na eternidade. Vamos ver um pouco mais na frente e você vai compreender que reino é esse, né? Então vamos para a mensagem. Em primeiro lugar, o Senhor precisa dele. Meus irmãos, o Senhor Jesus, embora encarnado, homem, mas ele era divino. Ele era, amados, numa concepção, né, entre a mulher, homem, o homem, carne, e o Espírito Santo, divino. Então, ele tinha nos cromossomos a metade de cada um. Então, ele veio para ser homem, para poder perdoar o homem, para poder pagar a dívida do homem. Ele veio, amado, para isso. E ele veio sem pecado. Ele viveu 33 anos na terra. 32 anos, 11 meses e 29 dias sem pecado, sem ter cometido nenhum tipo de pecado. Mas no último dia, que ele estava encerrando a antiga dispensação, quando ele celebrou a Páscoa, lá em Lucas capítulo 22, verso de 15 a 20, ele disse: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, não é? A Páscoa era a última. E as igrejas e as religiões que falam sobre a Páscoa, ela encerrou com a velha aliança. Agora é a nova aliança, e ele disse nesse capítulo de Lucas 22, de 15 a 20, os versos de número 19 a 20, ele disse: isto é o meu corpo, que será dado por vocês. Todas as vezes que vocês cear, comer, vocês façam isso em memória de mim. No verso 19 ele disse, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que será derramado em favor de vocês. E o corpo dele foi ferido no Gólgota, e o sangue todo foi derramado para pagar a nossa dívida. Ele teve um dia de pecado, e por causa do pecado, ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele morreu por causa do nosso pecado. Ele assumiu e morreu na cruz, amados, para pagar a nossa dívida. Amados, ele tinha poder sobre tudo, sobre todas as coisas, irmãos. E nesse caso aqui, daqueles proprietários do jumentinho, ele era o dono da criação, ele era o Deus soberano, ele já sabia tudo. E quando mandou os discípulos, já sabia que era um jumentinho de primeira cria. E ele ia montar o jumentinho e ter alguém montando pela primeira vez. Então, ele sabia de tudo, amado. Porque, amados, o poder de Deus ali liberou aquele jumentinho. Os discípulos ficaram assim assombrados, mas quando eles perguntaram: ei, vocês estão soltando o jumentinho? Você só basta dizer: o Senhor mandou. Ah, tá certo. Porque era o Senhor Todo-Poderoso, amados, não é? É porque homem nenhum, ídolo nenhum, tem poder de fazer o que o Jesus, Filho do Homem, fez. Olha, amados, preste bem atenção, meus queridos.
A razão pela qual o Senhor Jesus, na sua estada, amados, aqui como homem, sem pecado, tratava-se do seguinte, que eu quero que vocês entendam. Você que me assiste pelos canais do YouTube e do Facebook, porque tratava-se do descendente do início da criação, quando Deus, então, foi ao homem que havia pecado, que caiu e que nos colocou numa vala comum, todos nós que nascemos sobre a chaga do pecado. E o Senhor Jesus, amados, foi prometido, lá em Gênesis 3:15, colocarei inimizade entre a mulher que levou e a serpente, que a serpente enganou ela e levou ela a enganar o marido. Mas a serpente, Jesus disse, colocarei inimizade entre você, serpente, e a mulher, o filho dela, que vai nascer. Não era o Caim, o Abel, era o Senhor Jesus numa projeção de 4.000 anos para frente. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas 4:4, ele, o Filho do Homem, veio no tempo certo. Ele veio nascido de mulher. Olha, meus irmãos, o homem aqui era a terceira pessoa, era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele veio, amados, para libertar o homem pecador que caiu no início da criação, amados. E ele, então, veio para que o Evangelho, ao ser anunciado, o homem pecador se arrependesse e cresce em Jesus Cristo. Foi isso que ele veio fazer, amado. O pecado que nós herdamos de Adão, meus irmãos, não é? Da morte. Se comer do fruto, morre. E ele comeu, morreu. E todos nós nascemos com o nosso espírito morto, precisando nascer de novo do Espírito. Meus irmãos, ele veio trazer o perdão para todos aqueles que receberam o perdão dele, estaria apto para viver a eternidade. Meus amados, somente um homem sem pecado poderia resolver o problema da morte eterna. Porque todos nós fomos condenados à morte eterna. Mas quem crê em Jesus Cristo será salvo, não é? Todos os homens amargam hoje o pecado, amado. Muitos desconhecem Deus. 2/3 da humanidade desconhece Deus, amados, não é? Porque eles nasceram no pecado, continuam no pecado. Eles precisam, amado, crer em Jesus Cristo. Porque Jesus disse, Deus disse a Adão, se comer, morre. Foi claro para ele. Eu pergunto a você, aqui está o veneno. Não coma, não tome, porque senão você morre. Era o veneno do pecado, da morte eterna. E quantos não morreram suicidados com veneno? E quantos não foram criminalizados, alguém que o matou dando veneno? Quantos? Essa história nós conhecemos, irmão, né? Nós conhecemos essa história. Não é culpa de Deus, eu quero jogar a culpa em Deus aí, porque todo mundo devia ser salvo. Não, Deus está dizendo o seguinte, você resolve pelos atos que você faz, né? Deus colocou o homem, amado, dentro dele um chip que chama-se imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, a consciência, meus amados, da inteligência, não é a inteligência artificial, é a inteligência que Deus colocou dentro do homem para ele saber e distinguir um Deus todo-poderoso. Já contei aqui essa história, mas vou repetir, o assunto é bom. Um servo de Deus foi para
visita as aldeias dos índios, chegou lá entre uma das aldeias, ele entrevistou 3 índios. Um índio, ele perguntou, o senhor, quem é seu Deus? Ele disse, é o rio que me dá peixe. Ao outro, qual é seu Deus? Ele disse, aquela montanha que fica fumegando, saindo a fumaça dela. E chegou para o outro e disse, e para você? Ele disse, eu creio que existe um superior, que é o dono de tudo. E é o dono de mim. É a inteligência espiritual de Deus. Para que o homem decida. Porque ele tem o chip. Esse chip aqui é uma coisa nova, né? Mas é velha. Porque todo homem, Marlene, que nasce desde Adão até hoje, Deus colocou um chip nele para ele ter a imagem e semelhança de Deus e saber escolher Deus na vida. Em segundo lugar, amados, Jesus montou no jumentinho, nele, né, irmãozinha? De uma criazinha novinha, o jumentinho bem novinho, talvez fosse bruto, né? Mas quando ele recebeu o assento de Jesus, acalmou-se, criou força e saiu correndo com Jesus e o povo clamando, Hosana, Hosana, bendito, ei que vem em nome de Deus. Isso é maravilha, não é? O reino que Jesus Cristo veio estabelecer aqui na terra, meus irmãos, é o mesmo que o homem perdeu aonde? Lá no paraíso. Perdeu em Adão, que pecou, que falhou, amados. Porque Deus não criou o homem lá no paraíso para ele morrer. Deus criou o homem no paraíso para ele viver para sempre. Para sempre. Mas Adão rejeitou quem? O paraíso e a vida para sempre. E Deus colocou, amado, diante dele. Se comer, morre. Aí Adão botou o carro na frente dos bois. E mais, amados, os pés ele trocou pelas mãos e nos levou a humanidade toda para ser condenada à morte eterna, amado. O homem pecou ali contra quem? Contra o outro homem? Contra a natureza? O homem pecou contra Deus, o Criador. E o Deus que disse a ele, se comer, morre. Morreu? Espiritualmente. Né? Espiritualmente. Amado, esta é a razão pela qual Jesus veio como descendente. A história não é trancoso, nem sem pé, sem cabeça. Vem claro na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a história de um Deus soberano. É esse que nós cremos nele, amados. O erro, amado, do homem, Adão, o tornou o quê? Pecador, expulso de onde? Do paraíso. E tem mais uma coisa, proibido de acessão ao paraíso, porque Deus colocou 2 querubins, um de um lado e outro de outro, e mais, com uma espada, amado, fumegante. Se ele aproximar, esse fumegante hoje cria nessas histórias de trancoso. Meus irmãos, o homem que não nasceu de novo já está separado, amados, já está separado de Deus, amados, né? O homem nasceu aqui na terra. Ele precisa crer na justiça de Deus. Amados, essa morte separou o homem de Deus. E aqui no meio, ó, a justiça. Deus cumpriu a justiça aí. A justiça é a separação entre o homem que pecou e Deus. Para ele se unir outra vez, ele precisa nascer de novo, nascer do Espírito de Deus, amados, né? É isso, meus queridos. Olha, uma palavra aqui para você que me assiste, que me ouve aqui no templo, né? Preste bem atenção. O cristão, amados, preste atenção. Se diz cristão,
e não nascer de novo, amados, já pensou na gravidade que ele está correndo por não ter nascido de novo? Muitas pessoas vão para a igreja, levantam a mão, estão lá, faz parte, depois pega o beco. Não tem compromisso de uma nova criatura. Amados, o Filho do homem, amado, Jesus encarnado. Quando eu falar filho de homem, é o encarnado. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou não mais como filho do homem, mas como filho de Deus. Os 33 anos ele já passou aqui como homem. Ele era homem para poder salvar o homem. Era um homem sem pecado. Deu a vida dele pagando o nosso pecado. Mas se ele foi o ferido no calcanhar de Gênesis 3:15, ele será ferido no calcanhar pela serpente, mas ele irá esmagar a cabeça da serpente. Ele ressuscitou ao terceiro dia, esmagando a morte. Acabou a morte. Quem crê nele não morre mais. Bem, esse corpo aqui vai tomar um dia, mas nós vamos viver a eternidade, amados, né? Meus irmãos, o Filho do Homem veio ao mundo da maneira mais simples possível, né? Ele, amados, foi montado num jumentinho, amados. Será que naquela época era um fusquinha, né? Era um fusquinha, né? Era um fusquinha naquela época, né? E não era uma limusine, como eu falei no início. Não era um carrão, não era uma carruagem que tinha na época que a rainha, né, usava, o rei usava. Não era. Ele nasceu humilde e pobre, mas poderia ter nascido no palácio e no berço de ouro. Mas ele não tinha diferença. E ele veio para trazer a redenção do homem. Olha, meus irmãos, né, precisamos entender que o nosso Deus, que o nosso Salvador, ele veio humilde. Ele veio humilde, amados, né, para ser o nosso rei. E o reino, Isabel, não era material, não. Não era expulsar os romanos. Não era criar uma economia para o Estado de Israel. Sabe qual era o reino? O reino era espiritual, o reino que o homem perdeu quando pecou lá no começo. Ele foi morto espiritualmente, então ele ressuscita para reinar na glória eterna de Deus. É isso, né? Era a respeito da morte espiritual. Ele veio, amado, para restaurar o que o homem perdeu no paraíso, morreu espiritualmente, meus irmãos, né? E com o pecado da desobediência, amados, ele desobedeceu no início da criação. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, o verso de número 9. Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eita, glória a Deus, né? Entendeu, amados? O Filho do Homem, como eu disse, veio montado num jumentinho, amado. Ele era aclamado pelas multidões, irmãos, que vinha de longe. Eles passaram por Jericó, já seguindo, o povo seguindo ele. Eu estive lá em Jericó, não é tão longe lá de Jerusalém. E ele veio na estrada, a multidão atrás dele. Quando ele chegou em Betfagé, a 1 quilômetro de Jerusalém, que eu estive lá com Marlene, e em Betânia, a 1 quilômetro de Jerusalém, o povo continuava acompanhando ele, irmão Zira. Aí ele disse lá em Betfagé, vá ali, pega um jumentinho para mim entrar na carruagem, entrar em Jerusalém. E ele não disse nada, o povo quem dizia, bendito, bendito, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Que bênção, meus irmãos, né? Amados, diz o verso 1, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, né? Jesus enviou os 2 discípulos, que era perto de Betfagé, mandou buscar o jumentinho, né? Meus irmãos, hoje
Preste atenção no que eu vou dizer. Hoje estas cidades ficam a 1 quilômetro de Jerusalém. Obrigado. O povo, meus irmãos, o povo pegou os galhos das árvores, né? E veio, amado, saudando Jesus, né? Saudando como o Messias que veio, o rei espiritual, conforme o verso 9 que diz assim: tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eita, que bênção, né? Que maravilha, meus irmãos, né? Que maravilha. O povo gritava. E acho que Deus aumentava aquela voz que todo mundo ouvia. Não era uma claque ideológica aí. Não é um partido qualquer, amado, de direita, de esquerda, de centro, sei lá, de qualquer lado. Não era. Era algo de Deus. De forma espontânea, o povo ia. Não ia por querer algo. Não ia, né? Eles iam porque eles creram. Porque eles se arrependeram dos seus pecados, irmão. Como fazemos em nossos avanços, né? Missionário. Vamos agora no dia 18. A gente fez agora na Bahia, fizemos agora em Upanema, fizemos em Caraúbas, o quarto agora vai ser lá no Alto Oeste, em Patu, amados. E a nossa passeata da folhetagem, distribuindo folhetos, cantando Hosana, o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. A gente canta, toca nas esquinas. É isso que nós fazemos, irmãos. E vamos encerrar na feira de Patu, onde já fizemos um avanço lá, né? Bendito o rei que vem em nome do Senhor, o reino de Davi, nosso pai, hosana nas maiores alturas, amados. Estão vivendo isso, amados. Mas o povo está atrás de outras coisas, de show, de futebol, de disputa, das arenas, dos ringues, dos Netflix da vida. E estão desprezando o eterno, desprezando o de maior valor. Eles estão dando até os crentes. Crente que chega lá no Maracanã, aí, 5 horas da tarde, tira foto da ele, a família vestida de uma camisa, sei lá de que time é. Mas não tira uma foto com a família dentro do templo. Nós temos que anunciar o reino de Deus, irmãos, né? Olha, amados, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, o testemunho de Cristo, esse é o nome da igreja, não é preteriana, não é assembleia, não é nada. Nada disso salva ninguém. Quem salva o homem é a igreja de Cristo, corpo de Cristo, testemunho de Cristo. É quem salva o homem. Meus irmãos, nós precisamos sair, sabe de onde, Isabel? Da clausura das quatro paredes do templo, das quatro paredes das nossas casas, das quatro paredes de dentro de nós, e sair, amados, né? E sair para anunciar o reino de Deus, irmãos, porque Jesus, quando veio, anunciou que ele voltaria, e ele disse, amados, que naquele dia, quando ele inaugurou a igreja, no dia de Pentecostes, ele inaugurou a igreja com a descida do Espírito Santo, irmãos. E naquele dia, ele disse, amados, que a igreja estava caminhando para o seu fim. Eu diria hoje, meus irmãos, ela está caminhando há algumas horas para o fim, amados. Nós estamos esperando Jesus. Por isso que eu digo todo dia no meu programa da rádio, Rumo ao Sertão, no nosso canal. E eu digo assim, ó, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Nós precisamos, irmãos, orar, evangelizar, esperar a volta de Jesus. Nós precisamos, amados, ler a Bíblia, trabalhar, ser um bom profissional, mas precisamos esperar a volta de Jesus. E concluindo, meus irmãos, o Senhor Jesus, amados, precisa de mim e de você. Lembra? Vem cá, dois discípulos, vai ali buscar um jumentinho. Deus está mandando você ir. Nós irmos, amados, fazendo como fez com aqueles discípulos, para que fosse com autoridade liberar aquele jumentinho para o uso de Deus. Meus irmãos, o Rumo ao Sertão, para alcançar hoje mais de 100 igrejas plantadas nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, amado, de muitas formas. Se lembra, Marlene? A pé, amado, de carroça, quando a gente vai para o sertão, de motos, de carro. Se lembra da Kombi, Marlene? Se lembra, amado, do pau de arara que nós usamos para plantar a igreja no sertão? De micro-ônibus que tivemos, de ônibus que tivemos, é de ônibus, é de avião, é de que for. A gente precisa ir pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Eu quero encerrar, amado. E você precisa cantar com a multidão. Vamos cantar lá em Patu. Segundo o Rei Jesus, anunciar o reino de Deus. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E eu hoje me lembrando, o mais antigo, a irmã Alzira, se lembra disso, né? Eu sou natalense, é a minha ilustração própria para encerrar. Cidadão moçoroense, cidadão de muitas cidades. Sou rio-grandense, e quando eu era menino, a campanha política entre Dinarte Mariz e o Vermelho, não era assim, Malzira? Bandeirinha vermelha, e a Luiz Alves, a bandeirinha o quê? Verde. Era assim, não era? Era muito forte. Eu me lembro, eu tinha um menino, era de 11, 12 anos, amados. O povo amado lá na Guarita, em Natal, não é? Onde minha avó Luísa morava, eu ia para lá. E na época do comício, era aquela multidão de gente, e o povo colocava folhas das árvores. Se lembra disso aí, irmã Raquel? Ou melhor, irmã Naide, né? Para saudar quem? A Luiz Alves, entendeu? Que era da Argentina e ganhou a eleição, que, aliás, eu não votei nele, eu votei no Vermelho. Amados, nós precisamos, sim, votar em Jesus Cristo, aquele que veio para trazer a paz, a salvação, libertar o homem do pecado. E nós precisamos cantar Hosana. Ora vem, Senhor Jesus, bendito é o Rei, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.